Ei pessoal, eu não sei se vocês já sabem, mas o Box Cine Brasil, a nossa mostra de cinema virtual, acaba de iniciar um ciclo extra. Serão mais 5 filmes disponibilizados de forma gratuita e online. É isso mesmo. Dessa vez o nosso ciclo tá um pouquinho diferente, então fiquem atentos. Entre os dias 7 e 11 de dezembro, serão exibidos um filme por dia. Essa programação você confere completa no site do Cine Teatro Brasil Valorec e nas redes sociais. Diariamente estaremos postando nos stories o filme em cartaz com o link para acesso direto. Pois é, e dessa vez não precisa nem fazer cadastro, é só dar play e curtir o filme. Bom, esse ciclo traz um curta, um média e 3 longas. E esses filmes se destacam, dentre outras coisas, por sustentar encenações que são muito peculiares. Eu acredito que quem topar assistir todos os filmes, percorrer essa programação, vai encontrar uma série de narrativas que suscitam e que iluminam questões muito interessantes sobre a encenação na sétima arte. E é esse, aliás, o tema desse ciclo especial. Bom, mas é claro que eu e a Camila, nós somos um pouquinho suspeitos para falar sobre isso tudo. Então é por isso que a gente pediu a ajuda de algumas pessoas. Cada um vai trazer uma análise, curiosidades e informações sobre os filmes que compõem o nosso ciclo. Vamos conferir? Fala galera, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra falar um pouquinho pra você sobre o filme Coisas Úteis e Agradáveis, do Ricardo Alves Júnior e do Germano Mello, que também assina o roteiro e a atuação nesse filme. Ele é um curta de 20 minutos aproximadamente e tem algumas coisas bem legais para serem faladas sobre ele. Bom, primeiramente, esse filme ele tem origem em uma peça de teatro escrita pelo Germano, que por sua vez tem a sua origem em escritos do filósofo Voltaire lá no século XVIII. Naquela época, os romances escritos em formato de cartas estavam muito em voga, a galera escrevia muito, só que o Voltaire escreveu essas cartas mais como uma espécie de sátira, né? Um outro ponto legal para ser mencionado aqui é que esse filme ele foi feito todo durante o período de quarentena, então é um aspecto que eu acho que é interessante de ser pensado, é como que a gente faz as nossas produções artísticas em períodos de crise. Se vocês ouvirem barulho, gente, isso não é trilha sonora, porque tá acontecendo uma obra enquanto eu estou aqui conversando com vocês, então assim, tentem ignorar. Esse filme, ele tem como plano de fundo a expansão da religião católica a partir da ida, né, de evangelizadores para o mundo. A gente tem um personagem que conta essa história pra gente a partir do ato de narrar o que aconteceu com ele. E a narração, ela é um recurso muito utilizado no teatro, a partir do momento que a gente tem um ator que conta pra gente coisas que aconteceram, mas elas não estão acontecendo ali, naquele momento presente. Então, cabe ao espectador imaginar aquilo que está sendo narrado e criar, né, as imagens na cabeça da gente. Isso é uma potência muito grande do filme, ele traz esse recurso pra gente, e no cinema isso é muito legal porque se junta com as escolhas de planos, de enquadramento, e nesse filme também a composição cênica é muito interessante porque ela vem para compor essa narração que é feita, né, quase que dando ali um pouco de imagem, né, pra gente ter um mínimo de contextualização pro resto que está sendo imaginado por nós mesmos a partir, né, desse personagem que narra. E a atuação nesse filme, então, ela tem, né, como ponto essencial ser minimalista e utilizar da narração como chave para acessar o espectador e nos fazer refletir sobre essas tantas situações que eu acho que o filme traz pra gente. E ele é extremamente atual, ainda que se trate de uma história baseada em algo que foi escrito há tanto tempo. E tem muitas referências a coisas que a gente está vivendo hoje, né? Vocês assistindo, acho que vai ficar muito explícito. E é isso, espero que vocês gostem. O filme é muito bacana e acho que eu espero, assim, que vocês reflitam e se sintam impactados com esse filme da mesma forma que eu me senti, porque eu acho que o papel da arte é esse, né? Fazer a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e
para outros males. Vocês já estão um pouquinho familiarizados comigo. Bom, estou aqui para poder falar para você sobre um outro filme do Ricardo Alves Júnior também, junto com a Grace Passou, que é o Vaga Carne. Ele é inspirado e traz, assim como elemento primordial, a peça, né, escrita e dirigida pela Grace Passou, que também é a atriz principal do filme. A personagem principal desse filme não é uma mulher. A personagem principal desse filme é uma voz. E o interessante é a capacidade que a atriz Grace tem de nos fazer ter contato com uma voz e de nos fazer acreditar que aquela voz ela é mais do que um mero som. Ela possui realmente uma existência, né? E a gente é colocado de frente para a narrativa dessa voz, né? Que se apossa de objetos inanimados e de pessoas e de corpos, né? De animais e etc. E a gente consegue, ao mesmo tempo que vemos essa voz através do corpo de uma mulher, pois ela, né, se apossa do corpo de uma mulher, e conseguimos fazer uma dissociação desse corpo e dessa voz. É um recurso muito bacana, é um recurso de uma complexidade muito grande, essa voz e esse corpo como coisas diferentes. Mais uma vez a gente tem um filme do Ricardo Alves Júnior que bebe do teatro para trazer para o cinema, e eu acho que essa confluência de mídias é sempre algo muito agregador. O teatro e o cinema, eles têm muito mais coisas em comum do que diferenças, né? E assim, eu acho que isso tende a fazer com que ambas as mídias se beneficiem muito. Esse filme, ele tem a capacidade, assim, de recursos, né? Em termos de recursos, de nos fazer imergir na história como se a gente estivesse mesmo dentro de um teatro, assistindo a uma peça, né? E essa câmera que faz a vez, né, dos olhos do espectador é também um elemento super bacana de composição e de narrativa e que traz, né, essa imersão muito grande para aquilo que está sendo contado, né? A questão da Grace, né, a presença da Grace é o ponto auge desse filme, porque ela é uma atriz completa, ela é uma atriz que traz uma carga emocional muito grande para aquilo que está sendo dito, né? E essa questão de dar voz a essa voz é muito mais do que uma questão metafórica. A voz da Grace é uma voz muito potente. Então, boa sessão para todo mundo e que vocês aproveitem bastante tudo que Grace e Ricardo Alves Júnior tem para oferecer pra gente nessa experiência cinematográfica. Oi, gente, eu vim falar sobre o filme Marguerite, que conta a história de uma mulher que viveu nos anos 1920 na França e seu maior sonho era ser cantora de ópera. Essa mulher, ela era da classe social alta, ela era uma aristocrata burguesa, então ela usava dos recursos financeiros que ela tinha para se autopromover. Então ela fazia várias festas na sua casa, só que os convidados nunca falavam a verdade para ela, que a sua voz era muito desafinada. E sempre quando eles iam falar, sempre quando eles vão falar a verdade para ela, eles contornam a situação. Eu não sei se é por dó, se é por medo dela ficar magoada, ou se é por algum outro motivo que envolva poder. Um dos seus mordomos, o Mal-de-Boss, é o único personagem que acredita na Marguerite durante todo o filme. E além disso, ele fotografava ela, ele fotografava muito ela. Ela adorava vestir vários trajes exuberantes de
se personificar, de tirar fotos encenando. Isso tem um pouco a ver com o teatro também. Essa é uma história de muita persistência. Apesar do poder que ela tem uma certa ingenuidade. A personagem passa um pouco de solidão, um pouco de inocência de uma criança que não teve seus sonhos realizados. E ela é uma personagem que ela também passa essa sensação de uma pessoa aventureira, que não se deixa abalar com o que os outros falam para ela sobre a sua voz, sobre a sua desafinação, e ela continua persistindo. É um filme que é inspirado em fatos reais. A história oficial que foi inspirada sobre uma americana que aconteceu em 1940. E a escolha de ser em 1920, para contextualizar a história toda do filme em 1920, foi para instigar a imaginação do espectador de imaginar essa mulher que sempre foi subjugada, né? E principalmente porque nessa época também estava no fim da primeira onda do feminismo, então ainda não tinha aquela explosão mundial da valorização do voto da mulher e tudo mais. A Marguerite é uma personagem muito autêntica. É muito importante assistir esse filme pra gente aprender a não desistir dos nossos sonhos, por mais genuínos que eles sejam. É inspirador. Assistam. Olá pessoal, meu nome é Michel, eu sou estudante e realizador de cinema. Eu vou comentar brevemente o filme César Deve Morrer, dos irmãos Taviani, um filme italiano de 2012. É sempre muito interessante a gente perceber adaptações de Shakespeare para o cinema ao longo da história do cinema, tentando identificar a variação do olhar do realizador sobre a obra, né? A maneira como ele adapta o texto original do teatro para o cinema. Então a gente vai perceber ao longo da história do cinema muitos exemplares, muito diversos dessas adaptações. E nesse filme, a gente não vai ver uma adaptação direta do texto original, Júlio César, de Shakespeare, mas o que a gente vai ver aqui é uma simbiose entre documentário e ficção que os irmãos Taviani vão lidando ao longo do filme. Então, em alguns momentos, a gente inclusive perde o controle do que a gente está vendo, a gente não sabe se a gente está assistindo a um documentário ou uma ficção. Isso porque ele vai filmar o processo de montagem da obra Júlio César dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Então, os atores dessa peça são detentos, né? Pessoas que cometeram crimes, estão presos. Mas, desde o primeiro momento do filme, desde a primeira cena, a gente percebe como os irmãos Taviani não estão interessados no julgamento dessas pessoas. A gente assiste a uma parte final do espetáculo Júlio César, encenado já pelos atores, né, pelos detentos, e a gente em nenhum momento imagina que se trata de uma obra realizada, ensaiada e executada dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Para logo depois a gente perceber o processo de seleção, o processo de lidar com o texto de cada um desses atores, o processo pessoal de cada um deles em contato com esse texto, o que isso vai provocando neles. E me parece que esse é o maior objetivo dos irmãos Taviani com esse filme. É tentar levar a gente para dentro de um lugar que aparentemente não estimula a criatividade, a arte, né? Não é um lugar convidativo de maneira geral. Eles vão tentar procurar a semente, talvez a pulsão em cada um desses indivíduos, né? A pulsão artística, criativa, humana de cada um desses indivíduos ao longo desse processo de montagem dessa peça. E esse olhar não julgador dos diretores sobre os atores da peça nos ajuda, a nós espectadores, a enxergá-los de maneira humana, a enxergar atores em processo de construção, em processo de desenvolvimento do texto, né? Tentando encontrar esses personagens ao longo da sua rotina, o que de alguma maneira estreita essa relação entre essas pessoas que estão em situação de detenção e nós. O filme, inclusive, termina com uma frase que vai explicitar essa ideia, quando um dos detentos, um dos atores da peça, já depois de apresentar a peça,
ele volta para a cela e diz que a cela se tornou uma prisão depois que ele conheceu a arte. Então, César Deve Morrer é um filme que coloca o espectador diretamente, né, o olhar do espectador diretamente nesse lugar, nessa prisão, que é um lugar que a gente geralmente não tende a olhar, não tende a se identificar, e a gente vai perceber aí essa humanização e também essa necessidade de se levar a arte para dentro das penitenciárias. Então, de alguma maneira, existe também um olhar crítico, político dos diretores sobre o filme. César Deve Morrer é um filme muito interessante, um filme que vale a pena ser assistido mais de uma vez, pensado, refletido, discutido, para que a gente consiga estender essa discussão provocada pelos realizadores. E aí, gente, A Cidade é uma Só, do Adirley Queiroz. É um filme que eu gosto muito e eu sempre gosto de começar a pensar os filmes assim pelos títulos. Pelo título desse filme ser uma pergunta, ele já demanda uma resposta, né? E quando a gente assiste ele, a gente sabe que é uma resposta negativa. As cidades são Brasília e Ceilândia. E é interessante a gente ver que o filme já coloca esses dois elementos de cara, porque o filme, ao longo dele inteiro, ele vai estar colocando em choque dois elementos materializados por Brasília e por Ceilândia, né? A sequência inicial do filme já deixa isso escancarado, que é essa campanha que foi feita assim, para a criação da Ceilândia, quando eles estavam tirando os moradores que construíram Brasília de Brasília, prometendo para eles um lugar super bacana, cheio de infraestrutura, onde eles teriam recursos, etc. E isso se provou uma mentira, né? E até hoje é um local onde eles não têm acesso a algumas coisas, ou que as condições de vida não são tão boas. Não, pelo menos comparado a Brasília. Essa sequência da campanha inicial, ela termina com a imagem de um menino branco sentado num gramado brincando com um carrinho, assim, super bonito, idílico e tal, e o slogan do governo federal. E a próxima imagem já é o cunhado do Dildo, um dos personagens principais, no carro velho dele, andando pelas ruas de Brasília, assim, tentando ganhar a vida. Logo nesses dois planos, no choque desses dois planos, a dialética já está rolando aí. O que foi prometido, a ilusão, e o que realmente foi feito com essa população, o que realmente é a vida deles. O Dildo, ele é um personagem extremamente interessante assim, no filme. Assim. Ele, de certa forma, ele coloca essa questão da ficção e documentário, né, que eu acho que é o que mais salta aos olhos quando a gente assiste o filme, é essa entremeação entre documentário e ficção, que faz parte dessa dialética também. E o Dildo, ele está tentando se candidatar a deputado distrital pelo PCN, que é o Partido da Correria Nacional. É interessante porque o filme, apesar dele colocar essa questão do documentário e da ficção, e eles estarem sempre em diálogo, a gente esquece que o Dildo não está realmente se candidatando, pelo menos para o final. Se a gente não é lembrado que o partido dele chama Correria Nacional, a gente esqueceria. E as reivindicações dele são sempre gritadas e, de certa forma, elas explodem dele, assim, né? Como que um tipo de grito, assim, que sai de todo esse arrochamento que essa população passa. Engraçado pensar isso também, talvez nesse diálogo com o tempo em que os deputados têm de fala, né, na TV, no rádio, etc. E ele tá lá veiculando no metrô, enquanto as pessoas estão andando no meio da rua, ele tá gritando as propostas dele, que é saúde, sabe, transporte, cinema real, tomar Brasília. Mesmo no final, quando ele se depara com a máquina estatal que amassa pelo seu tamanho, ela amassa o personagem, né, no quadro, ele continua indo de porta em porta e distribuindo santinho e conversando e tendo que empurrar o próprio carro. De certa forma, parece que o filme ele não necessariamente esperançoso, mas ele dá valor a essa característica de resiliência que
o Odildo incorpora, mesmo de frente a uma máquina enorme de poder estatal. E isso é incorporado nele não só nesses momentos em que ele se revolta, né, contra essa máquina, mas pelo próprio fato dele estar tentando se tornar um deputado distrital e estar tentando tomar as rédeas, né, dessa ilusão que foi vendida e da realidade que se tornou. É isso. Cabe aqui dizer que esse ciclo é também uma forma de agradecer a vocês que ficaram conosco ao longo desse ano. 2020 certamente foi e ainda é um ano muito complicado. E essa mostra veio como uma chance de reaver, de ter contato com o cinema através de novos meios digitais. E não só de ter contato com o cinema, mas também de pensar o lugar desses novos meios digitais, de pensar como tudo isso que está acontecendo interfere, muda, transforma, atualiza essa arte que a gente tanto ama. É isso mesmo. Essa mostra, acima de tudo, foi um grande desafio. Mas mais uma vez, foi muito bom estar aqui compartilhando e tendo esse espaço para falar sobre cinema. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que participou. Quero agradecer aos nossos colegas de profissão, cineastas, pesquisadores que contribuíram e ajudaram a gente nas lives e também a equipe do Cine Teatro Brasil Valorec. Enfim, a todos aqueles que tornaram viva a experiência do Box Cine Brasil. Esse projeto que é uma iniciativa do Cine Teatro Brasil Valorec, com patrocínio do Instituto Unimed BH e da Valorec. Muito, muito obrigado, um grande abraço e fiquem bem. Muito obrigada e nos vemos em breve.